É isso? Bom, nós dividimos as tarefas, né, no nosso grupo e como são três partes nesse primeiro período, são três partes, tradução, a crítica textual e a delimitação da perícope, né, nós fizemos uma divisão. O Alexandre e eu ficamos responsáveis pela crítica textual. Só que nós observamos que nesse recorte que nós fizemos, não há, do 12 ao 17, não há uma crítica textual. Então, nós apresentamos simplesmente que não há crítica, ou há alguma construção, algo que nós devamos fazer. E detalhe, professor, como disse, não há no texto, né, da NTG, que é o texto, né, que o senhor coloca lá na ementa. Isso. Na realidade, eu não... Agora, deixa eu ver a emenda aqui, gente. Já essa publicada pela Cidade Bíblica, né? A quinta edição. Isso, a quinta edição, exatamente, essa daqui. Não, tudo bem. Aí você mantém isso, Jefferson, mantém o tópico, crítica textual, e aí você diz que na edição, etc. e tal, né, não existem variantes a serem consideradas no texto aí teu, tá bom? Ok. Mas Sim, mantém então, o tópico. isso. Só que aí fica uma dúvida, né? Há outro recurso, algum outro meio que a gente possa, por exemplo, fazer averiguação se há, além né, dessa Bíblia, dessa edição? Tá, espera um pouquinho só. Tem a 28ª do Nestle, né? Que você pode olhar, mas ele é um aparato para especialistas, para técnicos, é um aparato muito técnico, cheio de códigos. Eu usava antigamente isso aqui, essa versão, mas eu parei de usar porque é muito difícil. Você tem que praticamente decorar todos os códigos que ele usa para depois você poder olhar. Então, deixa eu ver aqui. Mas mesmo assim, bom, ele vai ter no 13, no 14, 14 e 17. Mas vejam, são pequenas variações, pequenas coisas que essa edição do Greek, ou do grego que a gente está usando, acha que não são relevantes. Então, para os nossos objetivos, vamos ficar com essa versão, por isso que é importante vocês citarem a versão, né? Então, dizer que na versão, né, tal que está sendo utilizada para exegese não constam variantes textuais. Tá bom? Sim, claro. Eu fiz essa pergunta porque, fazendo nossas análises, né, Alexandre e eu, nós identificamos ele tem essa crítica textual, imagino que seja, né, no Logos, e lá, de fato, aparecem essas, né, pequenas críticas que eles fazem, essas pequenas notas que nós observamos, fizemos análise de cada uma delas, né, observamos que não são informações assim que mudem de fato, né, o sentido do texto. São informações por coisas como uma leitura de diferente, né, por uma uncial mais antiga, uma outra pensa assim, a outra uma omissão às vezes de algo que está em tal lugar, apenas isso, né? Não seriam informações necessariamente que mudariam. Por isso essa era a nossa dúvida, né? Então, nós permanecemos com o que nós temos desse texto que foi indicado, é isso. Isso. Okay. Mas o Logos não identifica a versão que ele está usando? 28, acho que o Arthur colocou aqui. Isso. Nestle Aland 28. Tá aqui, ó. Essa é a mesma, né? É isso mesmo. Que a nossa dúvida foi exatamente essa, porque na nossa primeira análise, óbvio, né, nós abrimos a quinta edição e aí já nota, não há, né, essas informações. Mas aí a gente vai lá no outro e aí aparece, né, um monte de informações. A gente ficou nessa dúvida mesmo, né? Colocar, não colocar, fazer, não fazer, ou manter como, né, como está. Bom, a minha dúvida no caso dessa parte era isso. E deixa eu aproveitar, gente, só para lembrar, eu imagino que eu já tenha, em alguma outra exegese anterior, passado para vocês a estrutura da exegese.
Se não, eu ponho lá no Classroom. Mas essa primeira parte, na realidade, a exegese, no que vocês vão fazer, tem duas grandes partes, né? Leitura sincrônica, parte 1, e a parte 2, leitura diacrônica. Eu acho que eu já devo ter passado para vocês. Na primeira parte, leitura sincrônica, ela se subdivide em duas subpartes, que é preparação do texto, que é o que vocês estão fazendo agora, e a segunda parte, análise linguístico-semântica, que a gente vai trabalhar com a estrutura do texto. Tá? Então, a primeira parte, leitura sincrônica, se divide em duas. Primeira parte, né, primeira subparte, ou 1, né, preparação do texto, e 2, análise linguístico-semântica. Nesse item que vocês estão trabalhando, preparação do texto, ele vai, então, ter 3, né, divisões. E aí é importante que vocês sigam essas divisões, pela ordem. Delimitação da perícope. Então, para começar a trabalhar, precisa dizer onde ela começa e onde ela termina. Né? Então, primeiro item, delimitação. Segundo item, crítica textual, ou seja, tem variação, eu determino o texto agora. Né? Delimitação da perícope, crítica textual e, em terceiro lugar, a tradução. Ok? Então, vocês estão trabalhando agora no primeiro grande bloco, leitura sincrônica, né? Que se subdivide em 2 elementos. Né? Primeiro, preparação do texto. O segundo, análise linguístico-semântica. Dentro de preparação do texto, delimitação da perícope, crítica textual e tradução. É isso que vocês vão me entregar agora. Tudo bem? Ok. Então vamos lá, o grupo do... Oi? Eu só não lembro se... Eu cheguei a baixar. O senhor poderia enviar de novo esse modelo da exegese? Eu ponho no Classroom. Obrigado. Tá bom? Põe um arquivo lá. Então, no grupo aí do Jefferson, no capítulo 8, crítica textual não tem nada, delimitação e tradução. Em relação à tradução, eu tô fazendo trabalho aqui, né? A única coisa que eu tive um pouquinho de dúvida, de dificuldade, é uma questão gramatical aqui, envolvendo a palavra zeseste, que é um verbo na voz média, e aí a gente aprendeu com o Mauss, né, e com o Vereducar, que a voz média, ela tem um significado ativo quando o verbo é depoente. Mas ele não fala a respeito de verbos que não são depoentes. No caso do verbo usar, que é o verbo viver, ele não é um verbo depoente, ele está na voz média no futuro. E aí eu traduzi como vivereis, né, como se fosse um futuro ativo, e aí eu não sei se teria que trazer alguma nuance na tradução que expressasse essa voz média no futuro. Até onde eu lembro, até dei uma pesquisada ontem nisso também, a voz média dá a ideia de voltar para o sujeito da ação, né? Uma ação que volta para o sujeito. Então, assim, é uma confusão em relação a essa voz verbal aqui. A única coisa que eu tive, assim, de maior dúvida na tradução, para deixar até sublinhado aqui, eu comecei a traduzir, né? Ainda estou fazendo o trabalho de tradução, então traduzi os versículos 12 e 13. Mas, assim, fora isso, nenhuma dúvida significativa aí para tratar até o momento. Ok, Júlio. O modo médio, né, quer dizer, a voz média, ela é, digamos, reflexiva, ou quando você faz para você mesmo. Né? Agora, aí tem que adaptar isso à luz do contexto. Né? Uma dica, gente, para você e para todos, é assim, quando você vai trabalhar com tradução, pega aquelas gramáticas bem tradicionais, maçudas, grandonas, elas sempre têm um índice de textos atrás. Então, o primeiro passo é você olhar se o seu texto está considerado lá. Porque, se tiver, tem alguma discussão ali que não é muito, assim, que exige uma certa explicação e tudo mais. Se não tiver, provavelmente seu texto não vai ter grandes dificuldades, vai seguir o normalzão mesmo. Eu repito a indicação
imagens verbais do Novo Testamento, do Robertson, tem em espanhol, o seminário tem em espanhol, mas eu imagino até que vocês achem pela internet por aí, que ele faz um comentário praticamente só comentando isso aí, questões gramaticais, verbos, enfim, essa coisa toda. Então, boa ajuda para vocês. E uma dica, nesse caso, mas aí eu peço para vocês usarem com muito cuidado, são bons comentários exegéticos. Lembram que eu proibi vocês de usarem comentários nesse momento, porque é um momento que a gente está trabalhando diretamente com o texto. No entanto, em dúvidas, né, em dúvidas de tradução, de gramática, aí vai para o ICC, International Critical Commentary, Anchor Bible, Word Biblical, mas você vai só na seção onde ele trabalha com a tradução. Então, lá ele pode ter alguma explicação para você de alguma dúvida que você não consegue resolver com os conhecimentos enfim, de gramática que vocês têm. Mas, então, que eu estou usando assim, usa com parcimônia, né? Usar esse termo especial aqui. Ou seja, vai para o comentário com essa questão específica, né? Olha lá para ver como o cara, se ele traduziu, certamente ele vai traduzir, se tem alguma discussão relativa à tradução dele. Tá bom? E a delimitação, aí tá tranquila? Professor, só mais uma dúvida aqui, só mais uma dúvida. Eu estou baseando nesse léxico aqui, ó. As traduções também, né? Tem um do Logos também, que é o do Strong. E aí, nesse léxico aqui, que é do Mouse, né? Ele coloca que uma palavra aqui deixa eu ver aqui a palavra aqui exatamente, só um minutinho. A tanatute, que é do verbo tanatol, né? Ele coloca aqui que nesse texto específico, ele é um sentido metafórico. Nesse texto de Romanos 8:12, ele coloca que é um sentido metafórico de subjugar. Literalmente, o verbo seria mortificar, né? Mortificardes, né? O que o senhor acha desse tipo de posicionamento? Porque, por exemplo, ele coloca que é metafórico. É prudente eu seguir ele, é melhor ir mais literal na palavra, no sentido de botar mortificardes mesmo, ainda que o sentido seja metafórico. O que o senhor acha em relação a isso? Ou buscar em outros léxicos também para estabelecer uma discussão? Bom, normalmente, gente, o mais adequado é usar as ferramentas assim mais clássicas, né, tradicionais. Então, eu indicaria que vocês usem o Bauer. Né? Não sei se vocês têm o Bauer, mas é muito importante, o Bauer é um clássico. Então, com o Bauer não tem praticamente discussão. Eu não sei se vocês têm. Bauer. No Antigo Testamento é o BDB, imagino que o Romualdo use. Né? Então, Bauer. Ele é um léxico clássico. Eu sugeriria que vocês usassem também o léxico da Vida Nova, que eu acho que o Júlio que editou, o Júlio Zabatiero, porque o que é esse léxico da Vida Nova? Ele é um resumo do Bauer. O Bauer é exaustivo, né? Então ele pega uma palavra e vai dizer todas as ocorrências que ela aparece no Novo Testamento. Ele vai dar algumas indicações da literatura clássica e ele vai dividir isso aí, né? Quer dizer, sentido literal, sentido não sei o quê, né? E vai por tudo. O léxico da Vida Nova, ele não traz, na maioria ele não traz tudo, ele traz alguns exemplos, mas é um resumo do Bauer. Dá para usar esses outros? Claro que dá, né? Mas eu diria, com cuidado, não no sentido de o cara estar errado, né? Tem o Lounida, que trabalha mais semanticamente, que também traz algum acréscimo. Agora, do ponto de vista de tradução para nós aqui, o quanto mais literal, melhor. Por quê? Porque a gente está tentando fazer uso da potência, né, do grego. Agora, pode ser que literalmente não faça nenhum sentido, aí você vai para as derivações, né? Então, no sentido metafórico, mas aí o metafórico é uma interpretação do cara, né? Quer dizer, ele está dizendo, o sentido literal não cabe, então eu vou procurar outro. Mas, veja, é uma decisão dele de que não cabe. A gente pode discordar do cara, a gente pode dizer, não, eu acho que cabe sim. Tá? Então, o que o dicionário faz? Ele sempre dá o primeiro sentido, e depois, quando esse primeiro sentido não cabe, ele vai variando com possibilidades. Um dicionário em português vai fazer isso.
normalmente ele vai usar literatura, né? Ele vai dizer, olha, essa palavra tem sentido, mas olha como é usado na literatura de outra forma, então, com outras variações de sentido. No nosso caso, dentro do possível, a gente usa o primeiro sentido, né? Para tentar ser literal. Se não couber, ok. Por quê? Porque aí você traduz o mais literalmente possível. Quando você for, né, para mensagem exegética, aí você comenta a sua tradução, né? Você diz, olha, essa palavra que pode ter parecido um tanto estranha lá, tal, mas é por causa disso, disso, disso. E nas traduções, né, na Almeida, NVI, Bíblia de Jerusalém, TEB, eles, né, traduzindo dessa outra forma, tentando dar um sentido mais claro. Percebe? Então, você faz a opção agora e aí você depois discute. Aí que é o legal. Você prepara agora a coisa e aí você vai discutir isso na mensagem exegética. Eu não Tá sei se ótimo. está claro para vocês, gente. Não, tá ótimo. Muito obrigado, professor. Me ajudou muito. Tá. Então, desse grupo, mais nada. Ok. Qual que é o outro grupo? Vocês acham que criaram uma ordem aí, é isso? Quem agora? Ou então pode ir pela ordem. O capítulo 1 do... Somos nós aqui, pela ordem Nós. do grupo lá. Michel, Charles, Romanos 1, do 8 ao 17. Tá. O Michel vai nos ajudar aí. Ele vai compartilhar a tela. Estão me ouvindo agora? Agora sim, estamos ouvindo. Arthur, eu preciso do compartilhamento da tela aqui. Só um minuto. Obrigado. Pronto. Bom dia a todos. O nosso texto é o texto de Romanos 1, do 8 ao 17. Eu vou chamar aqui meus colegas responsáveis por cada parte para eles falarem um pouco sobre o nosso trabalho até agora. Vou chamar o Charles para falar sobre a delimitação. Charles, fica à vontade aí. Se precisar que eu passe para algum lugar, você me fala. Se estiver pequeno também, só me falar que eu aumento aqui. Tá joia? Não, eu estou com o meu aberto aqui. Muitos têm dito, professor, que a perícope começa no versículo 17, no 16, perdão, e vai até o 17, porque trata do tema da mensagem de Paulo, no caso do Evangelho, né? Ele fala, não me envergonhe do Evangelho. Só que a gente... Desculpe interromper você um minutinho. Vocês do grupo que estão falando, vocês podem abrir a câmera, assim eu consigo vê-los? Pois não, perdão. Pode continuar, por favor. Deixa eu só encostar a porta aqui, só um minutinho. E alguns, como eu disse, delimitam aí 16, 17, né? E a gente vê aí nessa perícope de 8 a 17, que é a nossa proposta, a nossa perícope, embora Paulo comece com a sessão aí de ações de graças, ele aponta muito, e o texto grego nos ajuda a definir isso, muito do conteúdo do que ele afirma ser o Evangelho, né? Então, essa é uma primeira proposta. Até que tem um comentarista, mas aqui depois a gente pode até comentar, vou partir mais pelos aspectos do grego mesmo, né? Ele faz uma introdução aí no versículo 1 ao 7, né? Como questões de ação de graças, ele vem conversando, vem falando, e aí o uso da primeira pessoa também, toda essa parte, é também um critério que a gente utilizou bastante para defender que
não apenas o 16 e 17 se constitui uma perícope. Mas o aspecto fortíssimo que a gente encontrou é que tem uma conjunção explicativa aí, né? O gar, o que muitas Bíblias traduzem como pois, ela está, de certa forma, respondendo à última sentença do versículo 15. Embora o 16 e 17 fala exatamente da temática do evangelho, né? E aí eu propus essa questão de defender de 8 a 17 por conta também dessa partícula explicativa, dessa conjunção. Viu, Charles? Desculpe te interromper. Agora, aí, olha que no 18 o gar aparece também. Então, a gente fecha no 17, e aí também trabalhando o aspecto do tema, da temática, né? Muda-se o... Isso, aí você tem que saber trabalhar com seus argumentos, né? Então, um argumento seria isso. O gar, ele é conclusivo. Tá bom, então ele está ligado tudo de cima. Só que esse mesmo raciocínio vai funcionar no versículo 18, né? Porque ali, olha como o Almeida faz. O Almeida traduz o gar no 16 e não traduz no 18. Essa foi uma opção do tradutor, porque ele está achando que o gar, né, é uma adversativa branda. Ela pode ser traduzida como adversativa, pode ser traduzida até como coordenativa, ou pode não ser traduzida. Então, olha só, o Almeida resolveu traduzir como adversativa no 16, e no 18 ele não traduziu. É a opção dele. Você pode concordar ou não. Agora, do ponto de vista da gramática, você pode seguir o seu raciocínio, mas aí você tem que dizer, olha, o meu argumento do gar, ele é limitado, porque o gar também aparece no 18, embora, aí é opção sua, embora eu acho que tem outra função tal. Aí você traz outros argumentos para reforçar. Tá, e aqui eu não posso, no caso, no meu trabalho, o Michel está colocando aí, eu coloquei como um aspecto de estilo e retórico, por tudo que Paulo já vinha conversando, vinha trabalhando do versículo 8, né, o uso da primeira pessoa, ele já dando aí, trazendo alguns elementos que apontam para o que ele vai afirmar no versículo 16, do que é o evangelho. E aí também a gente usou também como critério alguns termos aí no campo semântico, né? Ideias, palavras, expressões que reforçam a temática e o assunto proposto aí, mesmo muitos apontando como uma sessão de ações de graça. Sim, ok. Eu acho que um argumento forte é você dizer que há termos que aparecem no 16 e 17 que são repetidos no corpo, né, do 1:8 ao 15. Porque senão entra naquela questão que eu já apontei. Você pode ter termos que fazem transição de um bloco para o outro, que, de novo, o caso do 16, 17 e do 18 na sequência, né? Por exemplo, E o 18, professor, talvez a gente até colocou como critério de fechamento, eu coloquei o que o Cássio Murilo fala no manual, no livro Metodologia de Exegese. Ele fala que o uso de uma expressão bíblica de outra parte da Bíblia, no caso Abacuque 2, é uma conclusão redacional. Ele fala, o justo viverá por fé, que aí ele está encerrando ali. Eu usei esse critério também. Não, ok, eu acho que é um argumento. O que eu estou dizendo, por exemplo, o Apocaliptetai aparece, né, revelar no 17 e começa com o 18. Então, Almeida, inclusive, inverteu a ordem, porque a primeira palavra do 18 é a revelação, né? Se revela a ira de Deus, né, na realidade, mais literalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem palavras gancho que vão correndo o tempo todo. Então, para que você não caia nesse argumento de dizer o evangelho aí é apenas uma palavra gancho que aparece no final para fazer conexão, no 15, para fazer conexão com o 16, é fundamental você dizer que o evangelho não aparece só no 15, vai aparecer em outros lugares, né? Do 8 ao 15. Né? Não, tá bom. Fechar isso melhor, no caso. Mas acho que é isso. Mudança de tema, a gente colocou mudança de tema, mas talvez amarrar isso melhor
usando expressões aí no tema da carta, né? A partir do versículo 18 vai começar a falar o tema da justificação, da ira, na verdade, né? Da ira, Isso, da ira tematicamente o 18 tem uma certa identidade, uma certa unidade, embora ele não rompa totalmente com o 16 e 17, né? Porque ele é o 17 é o lado positivo, o 18 em diante é o lado negativo, mas mesmo assim ele tem uma unidade de pensamento. Isso que é importante você, né, manter. Porque em Paulo as coisas sempre são conectadas, né? Então, mas o importante é você perceber dentro das conexões unidades menores de pensamento, né, que colaboram para a construção de uma unidade maior, né? Então, esses argumentos que você está apresentando são importantes serem usados. Tá, joia. Não sei se os meninos vão falar. Paulo, se você fica à vontade agora para falar sobre a crítica textual. Perfeito. Só um minutinho. Professor, quanto à crítica textual, nosso texto tem duas variantes, segundo o Nestor Alan de quinta edição. Ele tem a variante no versículo 13, que é o Citelo, e no versículo 14, Tois em Romané. A do versículo 15, vou começar porque ela é mais fácil. A gente está... As duas, na verdade, elas têm um grau de avaliada como A, né, como a provável leitura pelos editores do Novo Testamento grego. E a do versículo 15, a variante que tem é uma omissão, que tem apenas em algumas testemunhas menores aí, e ela omite esse em Roma, né? E essa mesma variante ela acontece no versículo 7 também. O Manson, que tem um aparato crítico também, que ele faz a defesa das variantes, ele vai dizer que é provavelmente uma tentativa de fazer essa carta valer para outros lugares que não apenas para a Igreja de Roma. Então, a gente está seguindo aí tanto o Manson quanto os leitores e a comissão da Nestor Aland que trabalha, que faz a leitura do em Roma. E a do versículo 13, ela também é uma variante que tem a avaliação A, então que ela é a provável leitura, e ela tem muitas leituras aí, muitas testemunhas, né? Tem a abrangência geográfica, tem textos mais antigos, maioria dos textos alexandrinos. Então a gente opta pela leitura aí do eu desejo, igual a Almeida traduziu, eu penso, né? Eu não quero, perdão. Eu não quero, eu não desejo. E a outra, a variante, ela vai para o lado do eu não penso, não suponho. Então a gente não acha que essa é a melhor leitura, não. Nos requisitos lá que o Wegener aponta para a gente está seguindo junto com a leitura do Nestor Aland da comissão. Okay, não teve muitos problemas para fazer, não. E viu, Paulo, e para você e os demais, sempre lembrar, né, a organização da crítica textual, seguindo bem o Uwe Wegener, né? Eu acho que ele é bem didático lá, a descrição, né? Então, agrupar, porque no aparato já vem agrupado, né? Tem papiro, uncial, então seguir, descrever, né? Põe a letrinha, o número que seja, entre parênteses a data, século tal, né? Por quê? Porque isso ajuda depois você a fazer a avaliação, né? Então, sempre assim, o texto, o termo ou a expressão grega, a tradução e a descrição. Depois a variante, né? De novo, a palavra ou a expressão grega, a tradução e a descrição. E depois a avaliação, critérios internos e critérios externos, como o Uwe explica bem lá, né? Eu acho que isso não tem dúvida para vocês, eu suponho. Não, está tranquilo. Então, eu só adiciono igual está no trabalho, aí a tradução na frente da leitura que a gente está avaliando. Isso, exatamente. Tá, beleza. Perfeito. É só isso, professor. Não tem muita dúvida Está bem organizadinho. De vocês está bem organizadinho. Não tem muita dúvida
da crítica textual, não. Foi bem tranquilo de fazer. Bacana. Acho que é o Michel que está editando o texto aí, né, Michel? É isso aí mesmo. Sim, professor, a edição é por minha conta. Eu vou depois adicionar aqui. Isso, tradução, pronto, ok, bacana, aí fecha, né? E avaliação das variantes, se vocês quiserem subdividir entre critérios internos e externos, fica bem didático, senão pelo menos é importante mencionar, né, que certos elementos de avaliação são internos e outros são externos, né? Ah, tá aqui, está mostrando. Eu dividi, professor, eu externos. dividi na hora de fazer a defesa, Ok. eu usei os dois argumentos que eu achei lá e deixei bem explícito no texto Olá. quais são os externos e quais são os internos que a gente utilizou. Ah, tá, o Michel tá grifando ali, ótimo, muito bom, Paulo, muito bem feito. Uhum. Obrigado, gente, ótimo. Está bem evoluído o trabalho de vocês, legal. Da parte da tradução, professor, eu iniciei com os 3 primeiros versículos e eu estou esperando os demais colegas a gente acrescentar aqui, mas o nosso prazo aí está mais um pouco para frente, então os colegas ainda estão trabalhando nessa parte da tradução aqui. E o que eu disse para o grupo anterior permanece, gente. E só um outro detalhe, a sala vai cair, mas dá para a gente terminar e daí a gente retoma. Só um detalhe, dentro do possível, mantenham a ordem das palavras. Nem sempre dá, né? Porque dá do grego para o português, que é meio complicado. Mas como no grego, assim como no português, a ordem indica ênfase, é importante a gente tentar manter, né? Como eu falei lá para vocês no 18, o 18 começa com o apocaliptetai, né? Então a ênfase está nessa palavra, e quando o Almeida muda, ele muda a ênfase, tá? Ok, professor, obrigado. Nada, gente. Vamos então derrubar a sala e voltar para a gente continuar com os outros grupos? Pode ser? Pode ser. Então tá. Michel, você que derruba.